sabia que o abacate, na verdade, o abacatudo, pode mudar para sempre a forma que você bebe água? Quer saber por quê? Vem comigo que eu vou te explicar. Oi, meu nome é B, eu sou estudante de Ciências Biológicas, eu também gosto muito de fazer arte e eu tenho me interessado bastante por temas relacionados à inteligência artificial. E é isso, eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Então, como dito agora há pouco, de fato, o abacatudo, ele pode mudar a forma que a gente bebe água. Mas vamos por partes. Eu imagino que você já conhece o abacatudo. Ele é um personagem da novela das frutas, que tem várias coisas machistas, gordofóbicas e um pouco duvidosas também. Mas enfim, ele é só mais um desses personagens. E ele é um personagem de IA, né? Ele é criado por IA, o vídeo, a voz, a imagem. E a IA está muito presente no nosso dia a dia atualmente. Não só nas novelas de fruta, como outras animações de gatinho chorando, mas também quando a gente pesquisa coisas no Google e tem uma resposta gerada por IA, ou quando a gente usa o ChatGPT para alguma tarefa do dia a dia, seja coisas da escola ou perguntas aleatórias, ou para conversar, tipo de terapia, o que não é recomendado. Bom, mas o abacatudo, quando a gente fala de IA, é só a ponta do iceberg. E é um iceberg com muitas coisas rolando. Basicamente, a gente conhece o ChatGPT, o Gemini, mas tem muitas coisas que têm a ver com inteligência artificial. A gente tem grandes modelos de linguagem, a gente tem IAs mais simples, IAs mais complexas, IA generativa. Então, afinal, o que é IA? Bom, IA significa inteligência artificial. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo. Bom, quem dera fosse tão simples assim, né? IA significa inteligência artificial e é um termo guarda-chuva para um monte de modelos. O ChatGPT é uma IA, mas o corretor do seu celular também é uma IA. Bom, por mais que a IA tenha ficado famosa mais atualmente e que todo mundo fale sobre, a história da inteligência artificial remonta lá de 1950, com um cara estadunidense chamado Alan Turing. Mas para o interesse desse vídeo, eu vou focar mais nas IAs que estão realmente bombando atualmente e que são de fato mais recentes. Então a gente tem a IA generativa e os grandes modelos de linguagem, que a gente também chama de LLMs, que é a sigla do inglês. Bom, basicamente esses grandes modelos de linguagem são um sabor de inteligência artificial generativa. E como é que a IA generativa funciona, né? Ela pega um monte de informação que tem na internet para gerar algum conteúdo digital. Então, ela vai pegar coisas, vídeos, vozes, sons, imagens, textos. Ela vai pegar esse monte de informação que, assim, adendo. São informações que estão na internet, às vezes de artistas, pessoas que produziram material, que são pessoas que não são recompensadas pelo trabalho delas, e que a IA vai pegar isso, botar num grande liquidificador e fazer uma criação. Então, por exemplo, a imagem do abacatudo que a gente vê, né? Não foi alguém que desenhou, foi uma combinação de várias informações que gerou isso. E aí nós temos os grandes modelos de linguagem, que são modelos direcionados à linguagem, obviamente. Então, são modelos que estão muito focados no texto. Então, tem o ChatGPT, Gemini, Claude, esses são os mais famosos. E como é que eles fazem, né? Eles fazem uma grande analogia sobre as coisas, eles vão conectando vários pontos. E como que isso rola? Bom, basicamente, para esses modelos, explicando de forma bem simplificada, eles colocam cada palavra que tem no universo de coisas digitais como se fosse um ponto em um gráfico. E aí eles ligam esses pontos. Então, eles ligam esses pontos por similaridade do conteúdo. Por exemplo, a palavra abacate vai estar perto da palavra abacatudo, que vai estar perto da palavra homem. Por outro lado,
a palavra moranguete vai estar perto da palavra morango e perto da palavra mulher também. Então, são palavras que se relacionam e, assim, vai criando uma grande rede de informações. Então, quando você pergunta uma coisa para o ChatGPT, uma pergunta de matemática, ai, ChatGPT, quanto que é 2 mais 2? Ele não está calculando, ele não é uma calculadora, ele é um modelo de linguagem. Então, o funcionamento dele é para tentar entender o que você quer, tipo, ele quer chegar na resposta mais provável. E ele faz isso analisando as informações que já tem na internet. Então ele vai pensar, pô, eu consegui, tem essas informações na internet, e aí 2 mais 2 geralmente é 4, então a resposta provavelmente é 4. Mas ele não calcula. Mas é claro, né, que essas IA generativas, esses grandes modelos de linguagem, eles não funcionam do além, eles precisam de energia para funcionar. E aí, eles também funcionam geralmente em data center. O que é um data center? Basicamente são computadores gigantes. Essa é a forma mais fácil de explicar. Então, eles têm várias dessas unidades de processamento que ficam em várias gavetas e é uma estrutura gigante. Tipo assim, é como se fossem vários armários de chips de unidade de processamento e chega a ser o tamanho de 10 campos de futebol. Então, realmente, um data center é uma estrutura muito grande e que gasta muita energia, né, para se manter. Só que data center não é uma novidade, então não se preocupe por aí. Vamos pensar no Google Drive, quando a gente manda uma coisa para a nuvem. Essa nuvem não é uma nuvem de verdade. É um data center em algum lugar do mundo que está armazenando essa informação nesses grandes computadores. E gasta energia, obviamente, mas não gasta tanto quanto um data center de IA generativa ou de grandes modelos de linguagem. Porque quando você manda uma coisa para a nuvem, você não fica mexendo nessa informação o tempo todo, ela fica armazenada. Só que, quando vai para um data center de inteligência artificial generativa, gasta muito mais energia. Porque o tempo todo essa informação está sendo mobilizada para ver qual que é a correlação da palavra abacate, homem, abacatudo, morango, moranguete, mulher. Então, por causa que esses modelos, né, essas tecnologias, essas IAs, elas vão sempre tentar prever o que está sendo esperado, né, do prompt, etc., elas vão gastar muito mais energia para funcionar. E aí nós temos um problema, quer dizer, mais de um problema. Bom, você precisa de água para fazer a manutenção desses data centers, que precisam de muita energia. E além disso, eles não funcionam sozinhos, eles precisam de pessoas, né, para a construção deles, obviamente, e também para manutenção deles, para manter eles funcionando. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas que trabalham nessas posições são pessoas que recebem salários muito precários e vivem uma condição de trabalho muito ruim. E eu falei da água, né? Mas não é qualquer água que o data center usa. É água potável, é água que eu e você bebemos. Mas por que ele precisa de água potável, né? Tem tanta água no mundo, tem o mar que é cheio de água salgada. Bom, sabe quando seu celular ou seu computador, você está querendo rodar um jogo que é muito pesado e aí o computador fica quente para carregar, o celular fica quente para carregar algum vídeo ou algo que é mais pesado? Bom, ele esquenta, né? A mesma coisa acontece com o data center. Quando muita informação está sendo mobilizada o tempo todo, esquenta e pode estragar. E para não correr o risco do data center pegar fogo e toda a informação ser destruída, você tem que fazer esse resfriamento com a água. E a água tem que ser potável, porque se ela for uma água com sal, ela vai mexer com as propriedades ali e vai dar bizil, vai dar errado. Então tem que ser uma água mais limpa possível, né? Se ela tiver muito sais, ela pode ajudar o processo de enferrujar, pode estragar. Então é isso. Por isso que o data center precisa da água potável. Só que aí você pode estar se perguntando, poxa, mas como que isso me afeta? Tipo, o que eu tenho a ver com isso? Bom, muita coisa, na verdade. O foco desse vídeo é pensar na questão da água, principalmente. Mas no final, no fundo disso, é importante pensar, tipo, que é interessante que a gente se preocupe com as outras pessoas. Então, mesmo que
não te afete pessoalmente, individualmente, tem pessoas que são afetadas por esses data centers e pela IA generativa e os grandes modelos de linguagem. E eu vou falar mais disso agora. Mas, bom, a IA afeta em várias questões, né? E a gente vai aqui falar mais da questão da água. E por que a água é tão importante? Bom, a gente vive no Brasil, que é um país que tem 12% da água doce do mundo. E é claro que as empresas de data center, as grandes empresas de inteligência artificial generativa, elas estão de olho no Brasil, porque nós temos um recurso que é muito importante para elas. E aí, quando a gente fala de data center e dos impactos que eles trazem, é importante pensar onde que esses data centers vão ser construídos. O Brasil é um país muito grande. Será que vai construir um data center no meio da cidade de São Paulo? É onde que tem o interesse das pessoas em construírem os data centers. Bom, nesse sentido, quando a gente pensa na construção desses grandes empreendimentos e de todas as formas que eles podem afetar populações, a gente vê uma palavra que fica muito latente, que é o racismo ambiental. Eu vou dar um exemplo antes, que vai ficar mais fácil de explicar o que acontece. É um exemplo de uma pessoa que é, infelizmente, muito famosa atualmente, que é o Elon Musk, que quis entrar na onda da galera e fazer a sua própria inteligência artificial, seu grande modelo de linguagem, que é a Grok. E é claro, assim como qualquer grande modelo de linguagem, que é uma IA generativa, ele precisa de um data center para funcionar. Só que ele não decidiu qualquer lugar para construir esse data center. Ele decidiu construir o data center perto de uma cidade no sul dos Estados Unidos, uma cidade com a maioria da população preta e pobre, cidade simples, e ele construiu esse data center lá. É claro que vai ter a mobilização de recursos hídricos, mas pior que isso, a água para resfriar esse data center não foi o suficiente. Então, ele teve que começar a queimar combustível fóssil. Ele regrediu numa lei que os Estados Unidos já tinha para queimar menos combustível fóssil e acabou poluindo aquela região. Então, as pessoas da cidade passaram a sofrer com questões respiratórias. Isso foi um grande problema, né? E essas pessoas, é claro, têm se mobilizado, lutado contra isso, mas leva a gente a pensar por que esses grandes empreendimentos que machucam comunidades, eles muitas vezes estão perto de comunidades que são mais fragilizadas. E aí por isso que tem o racismo ambiental. Quando a gente pensa no mundo atualmente, um mundo em ebulição global, tem várias coisas acontecendo, a crise climática, né, tipo o aumento das temperaturas, etc., as secas, a gente vê que as pessoas não são afetadas igualmente, apesar de ser um problema global. Isso também entra nesses empreendimentos. Porque quando alguém faz um empreendimento grande que pode afetar as pessoas, muitas vezes esses empreendimentos acontecem perto das populações que são mais vulneráveis e também não são protegidas pelo Estado ou pela lei. Ou pelo menos se são protegidas pela lei, não é o que rola na prática. Então, e geralmente essas populações são populações feitas, né, majoritariamente de pessoas pretas, de pessoas pobres, pessoas indígenas, quilombolas. Então, isso é a questão do racismo ambiental, que esses problemas vão afetar as pessoas negativamente. E é claro que isso é um problema que existe muito antes do data center. Quando a gente pensa em locais que vão... Onde vai acontecer mineração, por exemplo, também é um problema. Mas o data center é uma tecnologia que está vindo que pode aumentar ainda mais o impacto do racismo ambiental em várias comunidades. E aí, né, esse é um exemplo dos Estados Unidos, mas pensar, então, como que vai ser essa possível implantação dos data centers no Brasil, que já é algo que é de interesse de muitas empresas. Bom, a gente pode esperar um aumento do custo de água ou a falta de água, uma maior exploração do trabalho e trabalhos precarizados, tanto na construção de data center quanto na manutenção de data center. Além da questão da água, né, se as coisas ficarem ruins, como ficou com a questão da Grok e do Elon Musk, que foi uma grande negligência, né, com aquela população, voltar a queimar combustíveis fósseis para fazer a manutenção de um data center também é um perigo, que também vai trazer questões de saúde.
E aí, levando tudo isso em consideração, a gente se pergunta, né, o que nós podemos fazer? Eu acho que estar assistindo esse vídeo, buscar essa informação já é um passo importante. E eu gosto de pensar nas mudanças, no que a gente pode fazer em dois aspectos, na nossa vida individual e na questão coletiva também. Bom, o que fazer individualmente, né? Tem uma coisa que é simples, mas que dá para fazer, que é quando você for pesquisar algo no Google, você coloca -IA depois e pesquisa. E aí não vai aparecer aquela resposta gerada por inteligência artificial. Que, querendo ou não, gasta alguma água, né? A galera fica brincando, tipo, ai, perguntei pro ChatGPT, gastei tantos litros de água. Mas, realmente, depois do que eu expliquei, eu acho que deve ter dado para entender por que isso acontece, porque isso é um problema também. Bom, a gente pode evitar também usar essas IAs. Eu sei que elas são muito difundidas, mas é importante questionar as coisas que a gente faz, o uso que a gente faz dessas ferramentas, né? Porque a gente viveu sem IA generativa, no caso, por muitos anos. Se for muito necessário usar uma IA, pesquisar as IAs, porque cada empresa vai afetar socioambientalmente de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente está pensando em questões socioambientais, o ChatGPT é pior do que o Claude, que é da Anthropic. Então, você pode pesquisar, tipo, quais são os impactos de cada uma dessas IAs mais famosas, sabe? E tentar escolher as que têm menos impacto. Também tem umas opções que são menores, mas que são de iniciativas bem interessantes. E aí eu vou colocá-las na descrição do vídeo. Bom, é sempre importante quando a gente fala de IA buscar as fontes das coisas que a gente está consumindo. Porque a IA, às vezes, é uma ferramenta que espalha notícias falsas, né? E também pensar na importância do coletivo. Porque muitas vezes a gente acaba usando o IA numa situação que a gente poderia conversar com uma pessoa real. Então, uma dúvida de casa ou algo para o dever de casa, alguma tarefa da escola, alguma questão do dia a dia, um conselho, que são coisas que a gente pode recorrer a outras pessoas antes de recorrer a uma máquina que não é uma pessoa, não tem sentimentos ou experiências da forma que a gente tem. E coletivamente, é muito importante que a gente busque se informar sobre a intenção das empresas e do governo também de construir data center nos lugares onde a gente mora, perto de onde a gente mora, e se mobilizar em relação a isso. Isso é algo que já está rolando em alguns lugares do Brasil, então que as pessoas possam se mobilizar em suas comunidades e perceber, poxa, a instalação de um data center aqui vai ser mais prejudicial do que boa, e fazer algo a respeito. Uma pessoa sozinha não consegue chegar muito longe, mas coletivamente dá para pressionar o governo e dá para criar iniciativas que são muito interessantes. Então é sempre bom ter isso em mente. E além disso, estar presente nos debates em relação a isso. Quando a gente para pensar, não vale muito a pena ser aquele amigo que fica xingando o coleguinha porque o coleguinha usa IA. Sabe, a gente tem que ter uma conversa aberta com as pessoas e tentar se informar e tentar informar elas de uma forma que não seja agressiva. Porque, querendo ou não, a IA é uma ferramenta que chegou e se popularizou e que acaba sendo enfiada em tantas coisas no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem tem a possibilidade de refletir sobre ela, sobre por que a gente está usando, por que está em tudo. Cada pesquisa do Google aparece lá uma resposta de IA. Então, tem sido algo que está sendo bombardeado no nosso dia a dia. Então, é sempre bom tirar um tempo para pensar sobre isso. Bom, muito obrigada por ficar até aqui. Eu sei que é o tipo de assunto que às vezes traz muita preocupação e deixa a gente mal, deixa a gente triste, pode trazer uma ansiedade assim com o futuro, né? Quanto mais a gente entende, às vezes mais assustador fica. Mas eu quis trazer esse vídeo para trazer uma informação que eu acho que é importante e para gerar cada vez mais pessoas mobilizadas por isso, porque a IA é algo que de fato está aí, né, com muita força na nossa vida, mas convido você a pensar e a compartilhar o pensamento de: será que a gente realmente precisa das IA generativas e grandes modelos de linguagem? Ou são essas IAs generativas que precisam da gente?
do nosso trabalho, da nossa água, do nosso tempo. Então é bom pensar nisso. Quem realmente precisa de quem? Então é isso. Muito obrigada por ficar aqui, até aqui e tchau, tchau. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, coloca aí nos comentários o que você achou, qual que é a sua opinião. E é isso, eu vou deixar na descrição as referências que eu usei para fazer esse vídeo, porque eu não tirei da minha cabeça. E um beijo, um abraço e bebam água.